Santana devia ter ficado no final da fila. Santana, o papai diz aí na dedicatória, deixa eu ver aí. Ele está dizendo que o livro é mais seu do que dele. Como é que é receber uma dedicatória dessa do Melo Bastos? Meu bem, é uma questão de amor. Esse livro, esse homem mereceu muito mais do que isso. Daí o nosso sofrimento, essa coisa toda que você vê. Ele acabou de dizer que ele deveria ser o último da fila. De fato, eu me antecipei. Eu há muito tempo estou aqui. Eu vou ficar no fim da fila ainda, vou ficar ainda uma vez. Eu e dele de grandes lutas imensas. Eu também chorei, ele ficou muito emocionado. E aí... Santana, hoje estão aqui os amigos que reconhecem essa luta de vocês, filhos, netos, bisnetos. Não é bom saber que está continuando? É maravilhoso isso tudo, meu bem. Não há nada que mais importante na vida da gente do que um instante desse. Isso representa tudo, de tudo que fizemos na vida. E fizemos bem. Fizemos porque nunca pensamos em nós mesmos. Você sabe disso. Você acompanhou de perto toda essa nossa luta. Eu acompanhei vocês desde criança. Isso para mim é uma satisfação maravilhosa. Você lembra que ela foi professora dos meus filhos junto com você? É muita coisa, né? Bom demais ter você aqui. Mãezinha,
Como é que você está de musa inspiradora do escritor aí que está tão prestigiado essa noite? Estou me sentindo muito orgulhosa pelo livro que ele escreveu e pela presença aqui de tantos amigos e companheiros de lutas que nós estamos vendo que conseguiram passar por cima, né? E estarem hoje bem aqui, nos dando a alegria da sua presença. Está feliz, mãezinha? Muito feliz. Sobretudo com a presença não só dos companheiros. Por ocasião da posse da nova diretoria do Sindicato Nacional dos Aeronautas, que ocorreu no Salão da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, foi homenageado como destaque aeronauta o comandante Paulo de Melo Bastos. O ponto mais alto dessa cerimônia talvez seja agora. Chegou o momento do sindicato conceder o troféu Destaque Aeronauta. Ele foi instituído pela direção, que acaba de dar lugar à outra. Não só para homenagear pessoas ou entidades que prestaram grandes serviços à categoria, mas também para consolidar em seu calendário o Dia do Aviador. O troféu, uma singela deferência, é o reconhecimento público da categoria a pessoas que deram pedaços de suas vidas aos aeronautas. Este ano, sem dúvida, o homenageado é muito maior que a homenagem. Paulo de Melo Bastos, comandante Melo Bastos. Comandante Melo Bastos, como é conhecido entre os aeronautas. Participou de acontecimentos que mudaram os rumos do país e de sua vida. Brasileiro de Alagoas, Paulo de Melo Bastos, filho de Sebastião Marques de Melo Bastos e Honorina Portela de Melo. Tem na sua vida a marca da militância em defesa dos aeronautas, aeroviários e trabalhadores em geral. Sua atuação destacada na área sindical começa nos anos 50, como diretor do nosso sindicato, fundador e presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aéreos e membro da direção do Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, nos anos de chumbo, durante a década de 60. O filho do produtor da história de Melo Bastos é a sua luta pela unidade dos trabalhadores e por um sindicalismo combativo, a antítese do periquismo barquista. Por causa disso, os militares, em 1964, com a publicação do Ato Institucional número 1, caçaram seus direitos políticos, classificando-o de comunista, subversivo e etc. Não teve outra saída senão o exílio. Antes, porém, em maio de 63, era demitido pela Varig, o que ocasionou uma greve nacional pela sua reintegração. A greve foi deflagrada não só por aeronautas e aeroviários, mas também pelos portuários, ferroviários, metalúrgicos e trabalhadores do setor de transporte fluvial. O presidente da República, à época, João Goulart, resistiu em recebê-lo para discutir sua reintegração, mas acabou cedendo. Foi reintegrado. Mas que crime cometeu Melo Bastos
para ser penalizado com demissão, exílio e etc. Nenhum. Somente ele e seus companheiros lutaram arduamente por salários dignos, pela regulamentação, lei da aposentadoria dos aeronautas e pela democracia na sociedade brasileira. Melo Bastos nunca mais voltou a voar. E foi o único. Anistiado, trabalhou em consultoria, jornal, dirigiu táxi, implantou projetos agrícolas, entre outras atividades. Porém, não se formou. Deu a volta por cima e reorganizou a sua vida. Permanece em ativa militância, dando suas opiniões, participando quando chamado, lendo e fazendo a história. É este homem que homenageamos hoje, com o troféu de Destaque Aeronauta. Não dá para falar mais sobre ele, porque ele é um dos aeronautas que tornam essa terra uma grande esperança e um exemplo para os aeronautas de hoje. Nosso muito obrigado, comandante Melo Bastos. A primeira secretária Regiela Baggio e o nosso comandante Colares, por favor. Gostaria de chamar aqui a senhora Edelena, esposa do comandante Melo Bastos. Companheiros aeronautas, comandante Camila, deputados, companheiros e companheiros aeronautas, minhas senhoras, meus senhores. Em primeiro lugar, eu quero felicitar e desejar boa sorte à diretoria que hoje se endossou e que ao longo do mandato consolide as conquistas dos aeronautas e amplie um pouco. Em segundo lugar, eu quero agradecer essa homenagem que me prestam e dividi-la com duas dezenas de companheiros meus, alguns mortos e outros aqui presentes. Não desejo citar o nome porque é emoção demais. Essa homenagem que me prestam me fez com que desse um olhar para o meu passado dessas lutas sindicais. Eu fui um dirigente sindical por acaso. Tinha tendência nenhuma ser um dirigente sindical. Era um coronel da Força Aérea Brasileira, passei para a reserva 1º de outubro de 53. Getúlio Vargas morre em 54, suicidando-se, e o governo implantado divide os sindicatos aeronautas. Cria um sindicato de elite, de comandantes. As duas facções, uma que defendia o Sindicato Único de Aeronautas, comandado pelo comandante Fernando Arruda, da Pan-Air do Brasil. A outra facção do governo implantado queria criar um sindicato nacional dos pilotos, um sindicato de elite, de comandantes. Convidaram-me para integrar as duas chapas. Eu
apesar de ter pouca experiência, sabia que dentro assim de um avião, a tripulação, o comandante é realmente a figura exponencial que decide. Mas há instantes em voo que o comissário é mais importante do que o comandante. Numa emergência, o comandante depende totalmente de toda a equipe numa emergência. Como separar um sindicato se em voo são unidos? E por que não no solo? Eu aceitei me candidatar para o sindicato que se chamava de pilotos em transportes aéreos, na condição de, antes do término do mandato, restabelecer a unidade. Aeronautas, tripulantes constituiriam um só sindicato. E fiz. Por coincidência, era uma época política muito agitada, o mundo dividido em dois lados, não se poderia falar com independência, era pró-americano ou pró-União Soviética. Era um maniqueísmo total. Preto ou branco, mentira ou verdade, não havia um meio termo. Não foi só no meio do sindicato dos aeronáuticos, no meio do movimento sindical brasileiro, foi na política brasileira que se estabeleceu esse critério. Eu, atrelado ao movimento sindical, estou fazendo essa ligeira explanação, porque a maioria dos aeronautas hoje, a começar pelo Colares, que é o presidente, talvez tenha começado a voar quando eu já estivesse 10 anos fora da aviação comercial. Quer dizer, são todos jovens, não conhecem a história por baixo de como tudo isso aconteceu. Voltando, eu aceitei a candidatura, ganhamos a eleição. Ao término do mandato, fizemos a fusão e a agitação sindical era total. Eu não sei como eu fui entrando no movimento sindical. Fui discutindo, fui participando e senti que a consolidação das leis do trabalho, que ainda hoje está em vigor, cópia da Carta del Lavoro do fascismo italiano, vinculando o trabalhador ao Estado, que o movimento sindical não tinha espaço. E aí vem uma grande contradição. O presidente da República, eu quero pular o Juscelino, Maluco, Jânio Quadros e chegar logo no João Goulart, o presidente popular. O João Goulart adotava as mesmas técnicas do presidente Vargas com relação ao movimento sindical. Associações, sindicatos, federações, confederações. Os presidentes das confederações, eram 5, comandavam todo o movimento sindical, sem liderança. Resolvia os problemas no gabinete com o ministro do Trabalho. Isso se chocava frontalmente com a liberdade sindical, com o desenvolvimento democrático. Começamos a nos insurgir contra isso. A grande contradição que hoje se diz que nós éramos os homens que conduziram o João Goulart, nós éramos opositores ao João Goulart. Não queríamos respeitar as confederações. Começamos a criar núcleos sindicais vinculados a determinada área de trabalho. Por exemplo,
Pacto de Unidade e Ação no Rio de Janeiro. Congregava toda a orla marítima. Sindicatos de marinheiros, de arrumadores, de estivadores, da indústria naval, portuários, Comissão Permanente das Organizações Sindicais do Rio de Janeiro, eletricitários, tecelões, telefonistas, e assim fomos. No São Paulo, organizamos na Baixada Fluminense outro núcleo semelhante. Na Recife, organizamos da mesma maneira e ampliávamos o entendimento para a área dos trabalhadores do campo. Tiramos o comando dos presidentes das confederações. Eles ficaram pendurados na brocha. O presidente da República não discutia conosco, não nos recebia. Era o CGT organizado. Nós comandávamos todo o movimento sindical nacional através de 11 secretários, eu era um deles, com filiais, digamos assim, a regimentação de todos os estados do Brasil. E o presidente da República teve que ceder. E nós então quebramos a coluna dorsal do peleguismo criado por Getúlio e mantido por João Goulart. Achávamos pouco. Nós queríamos não só a liberdade sindical, nós queríamos as reformas de base, agrária, educação, toda a saúde, em todas as áreas. Queríamos reformas estruturais, mexer com a estrutura do país. Não queríamos soluções emergenciais, soluções conjunturais. Resolver o problema da saúde, porque não tem hospital, não significa nada. Aumentar o salário, porque estão reclamando os professores, não significa nada. Tem que mexer nas estruturas. O presidente da República lançou um desafio a nós. Se vocês têm o comando do movimento sindical brasileiro, vocês convoquem, em primeiro lugar, um comício no Rio de Janeiro. Convocamos esse comício, enchemos da esplanada Cinelândia. Nos representou, falando em nosso nome, o presidente da Federação dos Transportes Ferroviários, o Martinelli. O Jango viu que nós tínhamos força. Depois disso, foi tentada uma greve no Rio de Janeiro, por cima do CGT, para depois o governador do estado da Guanabara. Nos opusemos. Fracassou. Aí o Jango reclamou. Eu mesmo perguntei a ele. E ele me disse, não, isso é para fazer intervenção. E fazia intervenção no Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, São Paulo, Ademar de Barros, e para dar um prêmio de consolação em Pernambuco, Miguel Arraes. Eu disse, Miguel Arraes, eleito democraticamente, com voto popular da poeira, como se dizia na época. Não, mas eu vou nomeá-lo interventor. Ah, presidente, isso é uma piada. Arraes aceitar ser interventor, abrir mão do mandato. Desistiram da intervenção na Guanabara, no Rio de Janeiro, em São Paulo. E assim o CGT assumiu o comando desse país. Criamos a Frente de Mobilização Popular. Congregava todos os trabalhadores, a Frente Parlamentar, o CGT de intelectuais, Ordem de Advogados contra nós. Tinha o peleguismo, a igreja e os militares reacionários. Tínhamos militares também democratas. E assim caminhamos
passamos a discutir os problemas da maior importância desse país com o presidente da República e com os ministros. Queríamos as reformas. E queríamos as reformas estruturais. Para isso era uma Assembleia Nacional Constituinte. E nos envolvimos de tal maneira, fazíamos comício desse Brasil inteiro. Fiz palestras na Assembleias Legislativas, comício de trabalhadores em Pernambuco, em Recife, em São Paulo, em todos os lugares. Cada um de nós, às vezes se fazia um desafio, quando me disseram, vamos ver se nós temos força. Aí disseram para mim, você vai hoje a Natal fazer um comício, sem avisar. Fui a Natal. O prefeito era um grande indivíduo que esteve comigo no exílio e morreu de saudades. Eu disse para ele, Djalma Maranhão, nome dele, vou fazer um comício no bairro mais pobre de Natal agora. Ele disse, é o bairro do Alecrim. Quero alto-falante, caminhonete, enchemos o Alecrim. A argumentação era as reformas de base, e uma liberalização da política sindical que oprimia todos os trabalhadores. Esse foi o grande crime nosso, do CGT. Nós mexemos na casa do marimbondo. O empresariado, a igreja, os militares se voltaram totalmente contra o movimento sindical brasileiro. Tivemos grandes conquistas conjunturais, nenhuma estrutural. E o tempo correu e a nossa disputa não era de organizar grupos para resistir, armas, nada disso. Era palavra. Eram convicções e interesses dos trabalhadores. Perdemos em 64. Todos conhecem por cima o que aconteceu em 64. Era 1º de abril, à noite, chovendo, numa rua entre a 4ª e 9ª, Silva Gomes, em Cascadura, na casa de um ferroviário. Era a rua desimpedida por militares. Não tínhamos, éramos 4 do CGT. Não tínhamos comida até aquela hora, umas 9 horas da noite. Ligamos a televisão, estava o Carlos Lacerda proclamando a vitória do golpe de 64. Vocês podem imaginar o que passou por nós naquele instante. Pensamos, tínhamos perdido. Nos caçavam como agulha em palheiro. Resolvemos passar para a clandestinidade. Passei 8 dias. Ouvi notícia que eu tinha sido assassinado na Baixada Santista, tinha sido preso na Baixada Fluminense. Até me agradava, não sabia onde eu estava, né? Finalmente resolvi, para não morrer, asilar-me. E asilei na embaixada. Minha mulher, por um emissário, procurou um amigo, Clóvis Ramalhete, um grande jurista, representante do Brasil na Corte de Haia, que integrava comigo o CGT como intelectual. E o Clóvis combinou na Embaixada do Chile. Eu estou contando um pouco de história, mas eu tenho idade para isso e vocês são quase que obrigados a ouvir, né? Aí eu pensei, ir para o Chile, cruzei em Santos tantas vezes, em correio aéreo nacional, aquela coisa, uma loucura, não vou. Eu vou para um país que tem a fronteira com o Brasil e fácil. Escolhi a Embaixada do Uruguai.
entrei foi uma das decisões que mais medo me causaram. Mas resolvi ir para lá. Escorado um pouco da minha experiência militar, sabia, 2 soldados de metralhadora na embaixada, não podia entrar ninguém sem identificar. Eu digo aí, soldados da PM, eu estava muito bem vestido, lembro-me bem com um terno de gabardina, cor petróleo. Saltei na esquina, me levaram do automóvel, compro um Globo, vou lendo, que não lia nada, nem o título, passo um pouco, volto com os 2 soldados metralhadores do portão. Eu sabia do horário, do movimento, sabia que o portão estava aberto. Então me dirigi tranquilamente, cheguei, corri assim um soldado, dá licença a ele. Tinha que ser um louco, né? Eu falei identidade, nome, e os 2 se olharam e eu entrei na embaixada. Terreno já do Uruguai, não podiam fazer nada. Isso é um pouco de engraçado hoje, né? E aí, toquei a campainha, veio um cidadão e eu quero falar com o embaixador, quer saber quem eu sou. Eu digo que eu sou quem quero saber o que você é. Você é diplomata ou serviçal? Sou serviçal. Eu aí com toda a arrogância de propósito, não quero lhe dar satisfações, só o embaixador. O embaixador veio, dei minha identidade, e o coronel perguntou se eu era o comandante, eu digo, sou, entrei e asilei. Fui para o exílio, 71 dias depois. A ditadura achou pouco isso. No primeiro ato institucional me suspendeu os direitos políticos por 10 anos. A Varig não me pagou o salário de março. A FAB suspendeu o pagamento. Não pude ter nenhum contato com a minha família, a não ser 15 dias depois, com a minha mulher. Dinheiro não tinha. Era professora primária, 4 filhos. Eu sabia que tinha $800 em casa, que ela me trouxe para levar para o Uruguai no dia 19 de junho de 64. Neste dia, a aeronáutica baixou a portaria sigilosa, me caçando minha habilitação técnica e de saúde para não poder exercer a profissão, e de todos aqueles atingidos pelo ato. Como só eu tinha sido atingido de aeronauta, era uma portaria específica no primeiro ato da ditadura. Fui embora. Arranjei emprego em 3 empresas. No Uruguai, no Chile e na Argélia. O governo brasileiro entrou, não permitiu que os governos desses países autorizassem a minha ida para casar. Fiquei 3 anos de exílio. E dinheiro. Aí é que surge a minha mulher. Professora primária, com salário de professora, 4 filhos, apartamento de cobertura, salário de príncipe, coronel, comandante de linha internacional, 0 de receita. Ela entrou logo aplicando medidas drásticas na sua economia em termos de gastos, cancelou o jantar, dispensou a empregada, desligou a bateria do carro, deu aulas particulares e as 2 filhas adolescentes foram com ela vender produto Avon. Sobreviveu 3 anos e me mandava $70 por mês, que era quanto eu gastava no exílio. E assim o tempo se foi. Voltei, clandestino, 3 anos depois, fui preso, foi até bom. Eu legalizei a minha presença, tinha 4 ou 5 processos, todos de subversão. Amigos meus que me encontravam choravam de emoção, aqui tem um deles, o comandante Nelson, e me arranjaram um emprego
Trabalhei em jornal, consultoria de engenharia, arranjei N profissões. Pensava que só soubesse voar. Não. Cheguei à conclusão que eu sabia fazer inúmeras coisas. Também sobrevivi galhardamente. Sendo que, ainda em 64, em setembro, a FAB me demitiu. Após ligeiras sindicâncias, o ditador de plantão, Castelo Branco, me demitiu do Corpo de Oficiais Aeronáuticos. Me considerou morto. E a minha viúva recebia uma pensão. Recebeu por 15 anos. A Varig, logo em seguida, me demitiu. Quer dizer, receita, zero. Então, voltei para o Rio de Janeiro. Trabalhei de chofer de táxi. A minha mulher me chamava de sem vergonha, porque eu saía às 5 da manhã para dirigir o táxi. Risonho e satisfeito, ela dizia: você parece que vai fazer um voo para Nova York. Né? Eu dizia: o que é que eu vou fazer? Eu vou dirigir o táxi. Eu tive uma experiência enorme dirigindo táxi. Amigos meus, advogados, Evaristo de Moraes, Raul Vice Silva, Roberto da Silveira, mas quantos advogados que me defendiam nunca me cobraram sequer as custas do processo. Finalmente, era tudo uma farsa. Eu fui absorvido em tudo isso e lutei intensamente pela anistia. Parcial, mas conseguimos a anistia em 79. Nunca mais eu entrei no avião. Sonhei todo esse tempo. Tinha sonhos com uma realidade, inclusive de falar inglês, pedindo aprovação para Nova York para um plano de voo. Tudo sonhando. Sonhei. Hoje eu sonho como um fantasma no avião. Não sei como, mas entro num avião, 4 turbinas e vou. Não sei como, nem sei. Na frente não vejo o painel, nada, o cockpit não existe, parece que não sei. Né? E assim eu passei todos esses anos e cheguei aos meus 80 anos. Com a cabeça limpa. Não tenho ódio, não recrimino. Vivo hoje em céu de brigadeiro, navegando em céu de brigadeiro. Não sei quantos mais pela frente. Eu já tenho 7 netos, 4 bisnetos, e estou suspeitando que vou ter que ir bem mais adiante, né? Com toda essa alegria. E vou concluir com as palavras do Fernando Pessoa. Um dos versos que ele diz que viver não é preciso, navegar é preciso. Foi o que fiz. Muito obrigado. Parabéns para o Manuel Bastos. Seu de fato é um exemplo de vida. E agora convidar a brilhante jornalista Solange Bastos, filha do Coronel Melo Bastos, que irá apresentar o pré-lançamento do livro de seu pai. Por favor, Solange. Bem, depois do que meu pai falou, eu não tenho muito a acrescentar, mas eu posso contar para vocês que toda essa luta dele foi muito compartilhada pela família. A família sempre foi muito importante na vida do meu pai e, evidentemente, ele sempre muito atuante na nossa vida. E nós tivemos, portanto, o privilégio de compartilhar grande parte de todos esses fatos que ele relatou aqui. Eu me lembro vivamente
Por exemplo, eu era criança, eu era bem pequena, aprendi a bater a máquina no Sindicato Nacional dos Aeronáuticos, com a Estela. Os mais antigos aqui vão lembrar da secretária Estela. Eu me lembro que eu tinha 10 anos, eu estou com 46, não precisa fazer conta. Isso foi em 62, e teve uma greve importante, eu não me lembro direito qual era a greve, e eu estudava com a filha de outra aeronauta, Moraes, da Paner, né, pai? A Leila. E eu e a Leila fomos para o sindicato, e o Aldo, que já se foi, o comandante Aldo, estava lá fazendo cartazes e tal, e o sindicato era aqui na Franklin Roosevelt. E os aeronautas recebiam no banco, acho que era Boa Vista, em frente. E todo mundo ia lá receber e tinha que convocar o pessoal para a assembleia, mas o segurança lá da porta não deixava ninguém se aproximar. Eu digo, não, Aldo, pode deixar que a gente vai lá. Aí fomos eu e Leila, duas pivetinhas de 10 anos, cheias de cartaz e panfleto, para botar lá, para colar no banco e tentar passar uma cantada. Não, moço, mas sabe o que é o pai da gente, sabe? Vem amanhã aqui, tem que receber, moço, não está recebendo. Eu me lembro para o palco da gente lá, o cara ria da gente, mas evidentemente não deixou, a gente fez uma panfletagemzinha, imagina só, na porta do Banco Boa Vista. Eu tinha 10 anos de idade. E eu me lembro disso com muito carinho. O sindicato sempre foi um prolongamento da casa da gente, tinham os líderes, todos, não só dos aeronautas, mas mais tarde do CGT, que viviam na nossa casa. Então, quando houve o golpe, tudo isso que o papai contou, e que evidentemente são fatos da história do país, isso permitiu que nós, seus familiares, estivéssemos muito ao lado dele, porque compreendíamos profundamente o que estava acontecendo e por que ele tinha se dedicado dessa forma a essa luta. Então hoje, quando ele é homenageado aqui, quando ele chega aos 80 anos, inteiraço, como todo mundo viu, não é de graça. Ele está inteiro assim porque ele é um exemplo para a sua categoria, um exemplo de luta, de dignidade, num tempo em que a política nem sempre passa pela ética. Eu acho que isso é um grande exemplo. Eu acho que, antes de mais nada, ele foi um lutador da sua categoria dos trabalhadores, no modo geral. Ele passa isso para todos nós. Ele faz de cada um de nós pessoas profundamente comprometidas com a realidade do seu país. E eu acho que isso é a maior lição que ele nos deixa. Eu, como jornalista hoje, tive o enorme prazer de participar da organização do livro do papai. Deixa eu ter um aqui, né? Está aqui. Quem quiser, está ali uma mesinha com o livro. Chama-se Salvo-Conduto, um voo na história. O salvo-conduto que ele está falando é o documento que o Vasco Leitão da Cunha, então ministro das Relações Exteriores, teve que assinar para permitir que meu pai, então asilado na Embaixada do Uruguai, pudesse cruzar o território brasileiro a caminho do exílio no Uruguai. Que é um grande desafio. Imagina um cidadão brasileiro como meu pai tem que ter autorização para cruzar o território brasileiro. Era o salvo-conduto da ditadura. E, na verdade, esse livro chama-se Salvo-Conduto porque é o que meu pai considera que é o que lhe concede os seus 80 anos. É o salvo-conduto de poder contar o que ele quer dessa história e o que ele pode contar com muita honra e com muito orgulho. Agora, a grande surpresa, não para nós, que já o conhecemos como contador de histórias, vocês tiveram aqui uma oportunidade, ele vai se empolgando, ele começa a contar as histórias, é ótimo, ele conta o detalhe pitoresco e tal. Mais do que isso, uma figura como Antônio Ais, que prefacia o livro, o reconhece como um grande escritor. Então, além dele ter o que contar, ele o conta de uma forma extremamente saborosa, recheado de histórias pessoais, enfim, toda essa parte que eu acho que faz parte dessa lição de vida, porque quando a gente luta pelo que a gente acredita, isso nos dá um enorme prazer. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, que é um batalhador das lutas sindicais, tem essa convicção e está aqui por causa disso, porque em geral só leva desvantagem, né? Verdade que se diga, né? Mas pelo menos a gente fica aqui com a sua consciência e pode chegar aos 80 anos como meu pai. Eu faço esses votos para todos vocês. Obrigado. Logo após a cerimônia, o comandante Melo Bastos autografou o seu livro de memórias, Salvo-Conduto, um voo na história.
Funcionou tudo? Funcionou sim, vô, valeu. É mesmo?